Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Camila Abidão falando com você e a gente vai falar sobre gestão de negócios, gestão de empresa. E hoje o tema é networking em tempos de crise, tá bom? Como sempre a gente começa compartilhando conteúdo, falando com a galera, né, gerando valor para todo mundo. Sinta-se à vontade para fazer o mesmo, tá bom? E é isso aí. Gente, networking em tempos de crise, a gente tem falado nas últimas semanas, todas as terças-feiras, algumas das soluções para os momentos de crise que nós vivemos, tá bom? E se você quiser, sempre deixo registrado lá nos vídeos e você fica à vontade para acessar também e ver os vídeos anteriores, que eu também subo no canal do YouTube Camila Abidão. Tá bom, meus queridos? E é isso aí. Oi, Bianquinha. Pessoal, networking em tempos de crise. Eita, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É muita gente, meu Deus do céu. Não tem como mandar para esse povo todo, não? Ai, meu Deus. Gente, todas as terças-feiras, à noite, pode variar 18 às 19 horas, eu tô mandando para vocês bastante conteúdo de gestão de negócios, gestão de empresas, para poder ajudar você a construir um negócio que funcione, um negócio profissional e a gente poder alavancar esse país, especialmente em tempos de crise. Então, nas últimas semanas eu tenho falado justamente sobre isso, para poder ajudar vocês, tá? A gente poder sair dessas situações todas aí cada vez melhor, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos lembrar um pouquinho do nosso cenário pré-março de 2020, quando tudo começou, pelo menos no Brasil. Os negócios, eles estavam ali caminhando, né? No início de 2020, depois da gente ter saído um monte de crise política, vários problemas, o pessoal tava finalmente com aquela coisa dentro de si, falando assim, agora vai, né? E a gente já estava ali habituados com os nossos problemas. Então tinha empresa de todo tipo, em todo momento empresarial. Havia empresas que estavam ali já com a corda no pescoço, aquelas que não tinham caixa, estavam lutando para sobreviver, né? Mas eram problemas conhecidos, com os quais o pessoal já lidava. Tinha gente ali que estava trabalhando, às vezes era um autônomo, só queria ficar com aquele volume de vendas, aquela quantidade de trabalho, estava tudo muito bem, daquele jeito, não queria crescer. Ou o pessoal que às vezes ralava para crescer, mas não tinha resultados muito expressivos. E, igualmente, os mesmos problemas, os mesmos desafios. Tinha a galera que estava crescendo, estava numa ascendência ali muito grande, tinha dinheiro em caixa, estava usando esse dinheiro para fazer novos investimentos, aproveitando novas oportunidades, expandindo, tinha esse pessoal todo. E eis que, de repente, em março de 2020, chega o tal do Covid-19, para nós aqui no Brasil, especialmente no Brasil. Quando isso acontece, vem aquela enxurrada, aquele tanto de problema, todo mundo ficou muito perturbado, né? Uma coisa absolutamente nova. Como eu falei na live passada, quando surge algo novo, nosso cérebro imediatamente ele busca referencial anterior para ver se existe alguma experiência prévia para a gente saber o que vai fazer. Isso é o aprendizado. Surge alguma coisa, busco uma informação. Existe essa informação, a gente já fez, já deu certo, ele fala assim, não, só pegar e fazer de novo que vai dar certo. É assim que a gente faz. Quando ele olha no passado, vê que você já passou por aquela situação e deu errado, ele fala assim, para tudo, não faça, porque deu errado. E se você fizer, vai dar errado de novo. E dar errado gera dor. A gente não quer sentir dor, não faça isso. Ele te bloqueia. E agora, quando chega uma situação nova, que ele olha no passado, nunca passou por algo parecido, o que acontece? Teu cérebro surta. Por quê? Porque a chance de você fazer algo absolutamente novo e acertar de primeira, a chance é muito pequena. Muito mínima. E erro, quando você erra, quando eu e você erramos, a gente quer acertar um lugar e a gente erra esse alvo, isso gera dor em nós. Né? Algumas pessoas sentem essa dor de uma forma mais aprofundada, mais intensa e outras menos. Mas gera dor. Então essa dor emocional é algo que o cérebro não quer enfrentar, ele quer deixar de lado. E foi o que aconteceu. Então teve muita dor, o pessoal ficou muito apavorado, sem saber o que fazer. E existe uma tendência muito grande de nós visualizarmos lá na frente um bando de cenários muito ruins e vivenciar as dores do que a gente imagina que vai acontecer lá na frente no momento atual.
O nome disso é medo. Medo é você olhar para o futuro, imaginar várias cenas ruins e sentir no momento presente aquilo que você imaginou lá no futuro. Mas veja bem, não aconteceu. Quando aconteceu a crise, um monte de gente se imaginou pegando a doença, um monte de gente se imaginou morrendo, perdendo um bando de familiares, perdendo um bando de amigos, falindo a empresa, o mundo acabando. Muitas dessas pessoas não passaram exatamente pelos problemas que imaginaram, mas elas já viveram naquele momento. Isso é crise, né? Foi a crise que nós vivemos naquele momento. E esse tanto de sentimentos, esse tanto de coisa, acabou gerando, na verdade, uma série de comportamentos disfuncionais. Porque você e eu sabemos que quando a gente age com base em sentimentos que não são adequados para uma alta performance, então, por exemplo, se você tá com medo, se você tá muito irado, muito irritado, se você tá depressivo, esse tipo de emoção não contribui para a tomada de decisões boas. Não contribui para você pensar racionalmente, friamente, de forma mais inteligente, racional, cognitiva e lógica, fazer tomadas de decisões e ter comportamentos adequados, tais quais a situação exige no momento. Então, esse conjunto de emoções atrapalha muito, certo? E aí todo mundo ficou nessa situação. O que acontece? Um bando de performance começou a cair, de fato, muitos cenários de alteração ao mesmo tempo. O pessoal não sabia, não tinha referencial anterior, olhava para o futuro, já imaginava um monte de coisas ruins, sentia no momento presente esse tanto de sensações e emoções ruins e começou a agir de forma disfuncional, começou a ter problemas. Vários desses problemas que eu acompanhei de perto com várias pessoas, porque eu lido com vários empresários, várias pessoas, tiveram todo tipo de comportamento. Teve pessoas, obrigada, Será Kids, tiveram pessoas que entraram em depressão profunda, sucumbiram. Pessoas que tiveram crise de pânico, crise de ansiedade, teve gente que teve paralisia facial. Teve gente que realmente surtou, assim, deu uma pane cerebral, a pessoa não andava, ela paralisou, geral, não conseguia caminhar, não conseguia fazer nada, teve que ficar em casa, em repouso. Então teve esse tanto de tipo de coisas que aconteceu, justamente por causa dessas emoções. E uma tendência muito grande das pessoas nesse momento, tão naturalmente por conta de decretos e tudo mais, mas também como forma de proteção, foi se isolar. Foram pessoas que acabaram se isolando. Só que, quando a gente está num momento de crise, num momento em que crise é quando as coisas do jeito que estavam sendo feitas não funcionam mais. Aquilo tudo, que toda aquela forma da gente fazer as coisas não funciona mais. Então, por exemplo, se você tem uma crise de saúde, significa que a forma como você está conduzindo sua saúde não funciona mais. Você vai ter que ter algum tipo de intervenção para mudar o quadro tal qual a sua saúde está exigindo agora, porque ela está em crise. Então, você vai ter que tomar um medicamento, você vai ter que mudar o seu estilo de vida, você vai ter que começar a fazer atividade física, mudar o teu hábito alimentar, algo vai precisar ser feito. Algo vai precisar ser feito. Ah, tô com uma crise financeira. Significa que o jeito que você tá fazendo não tá funcionando. Você precisa de uma intervenção. Ou você vai ter que aumentar suas fontes de receita, ou você vai ter que fazer um ajuste nas suas despesas, ou você vai ter que aprender a fazer gestão financeira. Algo precisa ser mudado. Da mesma forma aconteceu com a crise mundial, com as nossas empresas. Do jeito que a gente está fazendo, não funciona mais. Nós precisamos de novas soluções. Só que, para nós colocarmos essas novas soluções em prática, precisa ser feita uma série de ações novas. Algumas precisam ser melhoradas, outras que a gente fazia precisam ser abandonadas, mas alguma coisa de diferente precisa ser feita. Porque do jeito que está sendo feito, não funciona mais. Sejam empresas que estão passando por dificuldade, que estão quase quebrando, sejam empresas que estão despontando. Porque o jeito que estava sendo feito não adianta mais. Então, minimamente, as formas de se encontrar com o cliente, se antes era presencial, passou a ser online. Se antes era feito individual, agora pode ser feito de forma coletiva. Existem várias formas. Então, tudo mudou. Mudou para todo mundo, tanto para quem está afundando, quanto para aquelas empresas que potencializaram. Conhecemos também alguns desses cenários. Fora as legislações que mudaram todas ao mesmo tempo, etc. Tudo isso tem exigido de nós mudanças de comportamento profundas, certo? O que acontece? Existe um problema muito sério quando existe esse isolamento, mas não é só isolamento imposto.
O isolamento por conta de decretos legais que nós precisamos nos isolar. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de pessoas que se isolam no sentido de se recolherem, de não quero contato humano. Estou me sentindo muito deprimido, muito chateado, muito frustrado, muito tudo de ruim, ao ponto de não querer falar com ninguém e ficar aqui aguardando que o problema se resolva para que aí sim eu possa voltar a ser como antes. Mas não existe antes. O antes não funciona mais. O antes ficou para trás. O antes é passado. Não existe voltar pro antes. Não, ele morreu. E é isso que as pessoas precisam entender nesse momento, tá? E para você fazer essa mudança de comportamento, tudo isso é importantíssimo que eu e você nos conectemos com pessoas. Conexão com pessoas. Por quê? Porque eu e você temos uma capacidade de operação, de pensamento, de energia e de recursos limitado. Eu e você só temos 24 horas num dia, a gente não consegue fazer tudo. Eu e você só conseguimos ter uma quantidade de energia num dia. Tanto é que a gente precisa descansar, precisa comer para repor as energias, porque ela acaba. Nós temos quantidade de recursos materiais, de tecnologia também limitado. Então a gente precisa, para crescer coisas, precisa de recursos também. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Nós precisamos de pessoas, certo? Você vai precisar disso. Só que não é qualquer tipo de pessoa. Porque em uma crise, se no nosso dia a dia, naquilo que a gente já está habituado, já é rotineiro, já aparecem situações, problemas, impedimentos, obstáculos, que a gente precisa de uma força maior, de uma impulsão maior para passar por aquilo, imagina um negócio da magnitude que a gente tem hoje. Nós precisamos de um impulsionamento muito maior, mas muito mais expressivo, né? A gente precisa de uma quantidade de energia muito superior à anterior. E aí, o que acontece quando tudo isso acontece? Nós precisamos de pessoas para nos ajudar, porque a gente está com as emoções baixas, muitas das pessoas estão com a energia física mais baixa, muitas pessoas estão sem os recursos financeiros adequados, e com tanta coisa limitada, não tem tempo para resolver todos os problemas que passaram a surgir depois disso. Então você não pode se associar, você não pode se conectar com qualquer tipo de pessoas. Mas são as pessoas que têm os recursos emocionais, os recursos financeiros, os recursos físicos e o tempo para fazer com que eu e você passemos pelos obstáculos que surgiram. Tá bom? E é disso que a gente vai falar hoje. É networking em tempo de crise. É como você se conectar com as pessoas certas para que elas provejam para você, elas deem para você, elas entreguem para você tempo, energia, esforço. Tempo, energia, esforço e recursos, perdão. Tá? Para você superar essa crise. E aí, como que a gente faz isso? Qual é a grande questão? Você, em primeiro lugar, precisa aprender a encontrar essas pessoas e como se conectar com essas pessoas. E o primeiro tipo de pessoas que a gente vai falar aqui são as pessoas que são colaboradores. Ah, Camila, mas por que você fala tanto sobre se conectar com pessoas? Por que isso é tão importante? É tão importante que eu tenho uma empresa disso, só para vocês terem uma ideia. Mas por que isso é tão importante? Existe uma pesquisa feita por dois caras, chamado Christakis e Fowler. Vocês conseguem encontrar isso na internet. O que esses caras falam? Eles fizeram uma pesquisa em uma cidade por 32 anos. Olha a extensão em período dessa pesquisa. 32 anos em uma cidade, avaliando o comportamento de todos os moradores. Eles fizeram essa pesquisa. E ao pesquisar o comportamento dos moradores, seus sentimentos, como eles se sentiam, como eles estavam, como eles se comportavam, os resultados ao longo de 32 anos, eles perceberam que, por exemplo, se você mora em determinado lugar e o seu vizinho, ele tem depressão. Pelo simples fato de você estar nesta casa e ter um vizinho em depressão, a chance de você se tornar depressivo também, ou se sentir mais depressivo, aumenta. Por esse simples fato. Deles que vem aquela frase que a gente ouve que já virou para-choque de caminhão, né? Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Mas por quê? Isso não é uma coisa, não é algo simplesmente por observação. É uma pesquisa de 32 anos em uma cidade, avaliando aqueles moradores. Então, eles perceberam que você se torna mais parecido
em até 5 níveis. Então, se você, aqui está você. Você tem um amigo, você tem uma pessoa com a qual você convive. Essa pessoa aqui, ela tem uma influência sobre você altamente significativa. Só que seu amigo, se ele tem um outro amigo, esse amigo influencia o primeiro amigo que te influencia. O comportamento desse acaba chegando em você. E esse amigo aqui, ele tem um outro amigo que também influencia esse terceiro, que influencia o segundo, que influencia você, que é o primeiro, e assim por diante. Então, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, mas as pessoas com quem você convive também têm a sua própria roda. E aí que a gente vai entendendo algumas coisas. O que muitas pessoas querem fazer? Você tem vários objetivos hoje empresariais, objetivos de negócio, objetivos pessoais e profissionais. Vários. Vamos supor que um dos objetivos é crescimento de empresa, aumento de faturamento. Coisas que são mais comuns. Quero crescer minha empresa ou quero aumentar o meu faturamento. Legal. Observa as pessoas com as quais você caminha, com quem você conversa sobre esse assunto, as pessoas que você conhece. Quantas dessas pessoas têm aumentado o faturamento ou crescido a empresa aí nos últimos períodos? Observa essas pessoas. Deixa eu te perguntar. Se você não coloca nenhuma, nem duas, no mínimo 5 pessoas com quem você esteja conversando, que já atingiu esse objetivo ou está numa busca consistente por esses objetivos, de que forma você pretende aprender os caminhos e os recursos para chegar lá? De que forma você acha que você vai ter o impulsionamento emocional, de motivação, de vamos junto para chegar até lá? De que forma você acha que você vai ter os recursos, se você acha que essas pessoas vão ter os recursos para te ajudar a chegar lá? É um absurdo. Eu tenho uma cliente que, pelo simples fato de eu ter feito existe uma ferramenta relacionada a isso, de ela analisar o contágio social dela, com quem ela se conectava, ela entendeu que a mentalidade financeira dela, ela estava conversando sobre finanças com quem não tinha resultado nenhum sobre finanças. E como é que ela ia aprender sobre finanças com quem não sabe sobre finanças? Ela jamais ia chegar aos resultados porque essas pessoas não têm nenhum recurso para entregar para ela trilhar o caminho e chegar até lá. Então, por isso o network é tão importante. Suponha que o objetivo que você quer tá bem aqui, ó. Você quer aqui, ó, aumento de faturamento da tua empresa. E aí para cá, esse objetivo, existe um rio que vem para cá. O rio que vem para cá são as pessoas que estão caminhando para cá, no curso do rio. É muito mais fácil você pegar e se jogar nesse rio quando ele tá vindo com a correnteza direto para o seu objetivo. Você vai simplesmente se associar com aquelas pessoas, aprender com aquelas pessoas, começar a se comportar como aquelas pessoas, saber das informações que você não sabe, mas elas sabem, você vai começar a se comportar igual, você vai começar a conhecer as pessoas com as quais elas andam, com as quais elas caminham, você vai começar a participar dos eventos que elas participam, até os recursos a que elas têm acesso, coisas que você não tem hoje. Então é uma coisa muito mais fácil, você vai seguindo o curso do rio, porque ele é natural. Quer um exemplo mais simples? Eu gosto muito de trabalhar o corpo humano porque é físico, a gente consegue enxergar. Imagina que você tá aqui, ó, quero correr uma maratona. Quero correr uma maratona, esse é o seu objetivo. E aí aqui tá o rio. Só que aí, você se joga nesse rio, só que o curso do rio ele tá pro outro extremo. Você tá caminhando com pessoas sedentárias, que comem super mal, que não fazem absolutamente nada relacionado à atividade física, e você começa a caminhar com elas. Meu amigo, daqui a um tempo você vai sair para os mesmos lugares que elas. Elas vão comer coisas fitness? Não vão. Vamos comer hambúrguer, vamos só comer batata frita. Ah, não, galera, vamos pro parque final de semana correr? Não, vamos dormir até mais tarde. Aí a gente pega e vai para uma churrascaria depois. E aí depois a gente vai ver um filme. E aí a gente pede sobremesa de sorvete. São pessoas que têm esses hábitos. Para você vir pra cá, onde tá o seu objetivo, você vai ter que nadar contra a correnteza. E a correnteza tá te puxando pra cá, mas você tá se esforçando pra vir pra cá. Entendeu? E você tá se esforçando, se esforçando, se esforçando. Agora, se você quer correr maratona, e de repente você começa a entrar num clube de maratona, de maratonistas. Uma galera que tá o tempo todo pensando no assunto, que tá buscando as melhores maratonas do mundo, galera que se empolga pra treinar, que fica passando os treinos relacionados a isso, que mostra a dieta de performance, começa a mostrar os melhores treinos, os melhores tênis, os melhores equipamentos, os melhores treinadores, a melhor hora.
Meu amigo, é você se jogar no rio e ele te conduz para o seu objetivo. Você não precisa se esforçar tanto. É a mesma coisa com empresa. Você quer aumentar faturamento, mas você caminha e conversa com pessoas que estão sucumbindo, que estão se lascando e não querem fazer nada a respeito. É como você tá querendo vir para cá, mas você tá nadando contra a corrente. Seu contágio social, seu networking tá te puxando para cá, para trás, e você tá se esforçando e nunca vai chegar. Entendeu? Isso é a importância do networking. É caminhar com pessoas que têm os mesmos objetivos que você. É isso que é tão importante, especialmente no momento de crise. É você aproveitar melhor os seus recursos. Especialmente quando você não tem nenhum, ou você tem muito poucos. É estar perto dessas pessoas. Mas como eu disse, não é qualquer tipo de pessoas. E em primeiro lugar, são pessoas que já alcançaram esses objetivos ou estão em uma busca diligente por alcançar esses objetivos. Tá bom? E aí a gente vai começar falando, em primeiro lugar, são os colaboradores. O primeiro tipo de pessoa que a gente vai falar sobre ter por perto de nós são os colaboradores. Eu vou pontuar aqui, porque na semana passada eu falei especialmente sobre gestão de pessoas. Acessa lá, foi terça-feira, você vai ver esse vídeo. Mas o que acontece em relação aos colaboradores? É qualquer tipo de colaborador? Claro que não. Claro que não. Beleza, Yuri, vamos nessa. A ideia aqui é somar mesmo. Não é qualquer tipo de colaborador. Quando a gente está em tempos de crise, nós precisamos dos melhores colaboradores. Não só em momentos de crise, mas especialmente nos momentos de crise. A gente tem aquela pessoa que você tem que ficar empurrando, né? Vai, meu filho, vai, meu filho. Não, meu amigo. A gente precisa de pessoas, não é o que eu diga pra ele o que ele tem que fazer, mas que ele seja tão bom que ele me diga o que é que eu tenho que fazer para aumentar a minha empresa, para crescer o meu faturamento. É esse tipo de pessoas que eu e você precisamos. Contratar os melhores profissionais. Os melhores profissionais para eles nos dizerem o que fazer. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma capacidade mental limitada. Nós não somos especialistas em tudo. Nós não sabemos de tudo. Nós precisamos da ajuda de pessoas. Então essas pessoas elas precisam nos dizer o que fazer para fazer com que a empresa cresça. Então, por exemplo, eu posso ter o melhor especialista em marketing. Para eu não ter que ficar dizendo para ele tudo o que ele tem que fazer, mas ele me dizer em termos de marketing o que é que eu tenho que fazer para que a gente alcance esses objetivos aqui. Entende? Eu preciso do melhor diretor financeiro, não para eu... Foi mal aí, galera. Não para eu ficar dizendo para ele o que é que ele tem que fazer, mas ele me dizer como é que é a melhor gestão financeira para que a minha empresa alcance os objetivos de aumento de faturamento. Entende? E assim por diante. Então, cada profissional que seja o ideal para que eles me digam o que é que eu tenho que fazer. Só que aí que começa. Todo mundo quer esse tipo de profissional, certo? Com certeza. Mas esses profissionais que querem colocar os dons e talentos deles à disposição de você, que querem dar o melhor, se sacrificar por um propósito, que querem, de fato, entregar o melhor deles, esses profissionais de alto nível, em primeiro lugar, muito raramente, talvez à exceção do momento que a gente está vivendo, a maior parte deles está tomado pelo mercado. Porque eles são bons. Eles são excelentes profissionais. E aí, o que a gente vai fazer? Esses caras que são excepcionais, eles querem os melhores líderes. Eles não querem sair, dedicar a maior parte da vida e dos talentos deles para qualquer tipo de projeto. Eles querem os melhores projetos com os melhores líderes. Muitas vezes eu e você já ouvimos aquela frase que fala assim, eu não demiti da empresa, eu demiti do meu gerente, eu me demiti do meu líder. Por quê? O problema não era a empresa, o problema não é o projeto. Muitas vezes o problema somos eu e você. É um problema de conexão e gestão de pessoas. Os melhores profissionais do mercado querem os melhores líderes, querem as melhores pessoas, querem os melhores projetos, as melhores empresas. E a pergunta é, você é a pessoa por quem você gostaria de ser liderado? Você é a pessoa que você gostaria de seguir? Você é a pessoa que inspira pessoas? Você acha que você inspira pessoas? Você inspira a si mesmo? Você é uma pessoa com a qual você gostaria de lidar como líder? Meu amigo, eu e você precisamos de pessoas. A gente não é um polvo, a gente tem uma capacidade de operação limitada. Eu não vou atender todos os meus clientes ao mesmo tempo, eu não vou fazer toda a gestão financeira da minha empresa, eu não vou fazer todas as estratégias e execução das estratégias de marketing, não vou.
Nem você. Como é que a gente vai crescer um negócio, aumentar um faturamento, crescer um projeto empresarial, superar uma crise, sendo que a gente vai fazer tudo? Impossível. Eu e você precisamos de pessoas. Só que essas pessoas excepcionais também querem líderes excepcionais. Elas querem se conectar com pessoas excepcionais em projetos excepcionais. Você é essa pessoa? Primeira coisa. Por isso, nós precisamos entender de pessoas. Por isso, nós como gestores e líderes, gestores e líderes, precisamos de pessoas, tá? E como que a gente pode resolver essa questão? Desenvolvimento de liderança. Desenvolvimento de liderança. Quando a gente fala em liderança, parece algo meio etéreo, não tem um conceito muito bem definido, né? Parece isso, mas não é não. Liderança significa você influenciar pessoas. É a sua habilidade de influenciar, não manipular, mas influenciar pessoas, persuadir pessoas. É você ter uma visão de futuro tão instigante, uma visão de um projeto tão instigante, que essas pessoas excepcionais, elas veem sentido em entregar os dons, os talentos e sacrificar parte da vida delas por algo que faça sentido para elas. Por um propósito que faça sentido, que é uma visão de futuro extremamente instigante e interessante. Já falei, vou falar de novo. Steve Jobs, quando liga para o John Sculley, ex-CEO da Pepsi, e fala: John, e aí, você quer vir comigo transformar o mundo ou quer continuar vendendo água com açúcar? John Sculley não tinha problema de dinheiro. John Sculley não mudou por causa da carreira, porque ele já era CEO da Pepsi. Ele mudou de um negócio, um projeto consolidado, em que ele já tinha o ápice da carreira dele, para um projeto que ainda era incipiente, que não tinha nada já definido, nada já comprovado em termos de resultado. Mas ele chegou lá e aceitou a proposta. Por quê? Visão instigante. Um cara com uma liderança extremamente instigante. Uma visão de futuro instigante. Então você influencia pessoas com uma visão instigante e sabendo lidar com pessoas, sabendo se conectar com pessoas. É dessa forma que a gente consegue fazer networking com colaboradores, mas não é qualquer tipo de colaboradores, os melhores colaboradores. O segundo tipo são os parceiros. Quando eu falo assim, com networking lateralmente falando. Então são sócios, são parceiros estratégicos, são fornecedores, são prestadores de serviços, são seus pares, outros empresários. Por quê? Esses caras vão te dar uma motivação emocional. Um sócio, você tá mal, ele vira, não, cara, vai dar certo. Eu tenho clientes que atuam em sociedade, tem gente que fica mal nesse período. Chega o outro e fala, não, pode jogar carga aqui que eu carrego enquanto você se recupera. Então é importante a gente estar com pessoas que nos ajudem nesses momentos, especialmente emocionalmente falando. É importante você estar com pessoas que vão te ajudar com recursos. Prestadores de serviços, fornecedores que falam assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos flexibilizar aqui a forma de pagamento pela escassez de recursos, mas a gente vai crescer juntos. Você precisa dessas pessoas que tenham esse bom grado de fazer isso para você, né? Você precisa disso. Você precisa estar com outros empresários que estão na mesma busca que você, que vão te dar a motivação todos os dias, conhecimentos multidisciplinares daquilo que você não sabe. Daquilo que você não sabe fazer. Então, por exemplo, o meu ponto forte é estratégia de negócios, gestão de pessoas e marketing estratégico. Ponto. O resto é o resto. Eu não sei fazer isso. No entanto, ontem, inclusive, foi o meu conselho empresarial. Tô querendo fazer um grande investimento aí, de um valor vultoso, lanço pro meu conselho. Falo, olha, meu projeto é esse, tô querendo fazer dessa forma. O que é que vocês acham? Apresentaram pontos de vista que eu jamais tinha pensado. Apresentaram pontos de vista e formas de pensar que puxa, uma experiência fantástica. Eu tinha um contador, eu tinha um cara de uma mineradora no meu conselho, eu tinha um outro de TI e processos, com uma visão que eu não tenho. Eu não tenho experiência com mineradora, eu não tenho experiência com escritório de contabilidade de grandes empresas, não tenho. Mas eles fizeram isso e me apresentaram pontos de vista. Então eu preciso me conectar com pessoas que têm visões onde estão os meus pontos cegos, para me ajudar a ver coisas que eu não vejo. Eu e você precisamos disso. Mas existem alguns desafios que nos impedem de chegar nessas pessoas e a gente já vai chegar lá, a gente já vai falar sobre isso.
O terceiro tipo de pessoa que eu e você precisamos são de mentores. Gente, mentores. Precisamos de mentores, que são pessoas que já alcançaram resultados que a gente quer alcançar e já estão num nível, sei lá, 10 vezes a mais que a gente. Pessoas que já alcançaram, já estão lá na frente. Pelo simples motivo de eles já percorreram aquele caminho. Porque é que eu e você vamos cair em buracos que eles já caíram. É desnecessário, entende? Não precisa. Então, quando você tem um mentor, é uma pessoa que vai virar pra você e vai falar assim, olha, se você for por esse caminho, lá você vai encontrar um buraco dessa forma e você vai cair. Mas existe um outro caminho, existe uma outra forma de fazer. E é só você fazer dessa e dessa forma. Eu acompanhando em um dos grupos de WhatsApp, verificando isso, vi exatamente esse diálogo. Gente, estou pensando em fazer determinado tipo de sacada aqui, de uma associação. O que você acha? Não faça isso. Um outro lá falou assim, não faça isso. Se você fizer dessa forma, lá na frente se der errado, você vai ter tido um compromisso que vai ser muito mais difícil de você se desvincular dele. Comece de uma forma mais branda. É um mentor que indica um caminho que você não precisa errar. Porque quando eu e você erramos, nós perdemos tempo, nós perdemos dinheiro, nós perdemos energia. E eu acho que eu e você não estamos com isso sobrando pra gente sair gastando dessa forma. No entanto, quando você investe em um mentor, quando você tem uma pessoa para te ensinar esse caminho, você economiza em tudo isso. E sei lá, você consegue avançar em quantos anos, quanta economia de tempo, quanta economia de dinheiro, quanta economia de frustração e energia que você tem por causa de alguém que te indicou o caminho. Por isso é tão importante eu e você termos um mentor. E por último, o quarto tipo de pessoa, eu falei em colaboradores, seus pares, pessoas que estão ali do seu lado, mentores. Mas o quarto tipo de pessoa que é muito importante eu e você nos conectarmos são aqueles caras que são a rampa. Esses caras que nos rampam para o nosso crescimento de foguete. Quem são esses caras? São aqueles caras que têm uma expressividade de resultados gigantesca. Gigantesca. Enorme. Enorme. É mais ou menos como aquele cara, por exemplo, um investidor multibilionário alemão que precisa de uma pessoa que vai implantar a ideia que ele teve, que esse carinha que teve em termos de tecnologia. Existe um programador com uma grande ideia de negócio e ele encontra um investidor multibilionário. Esse investidor, ele é a rampa desse programador aqui. E aí, ao fazer essa parceria, esse programador cresce e se torna um grande expoente, né? Ou então quando você encontra uma grande empresa, um grande empresário, você se conecta com ele e a sua empresa passa a prestar serviços ou vender produtos para esse grande empresário, que às vezes pode ter negócios, enfim, em várias nações, em vários países. É quando você se conecta com essas pessoas que fazem a rampa para você, para o seu negócio. Então são 4 tipos de pessoas que nós precisamos nos conectar. Alguns mais desafiadores, outros menos, mas não menos importante. Mas o que acontece? Muitas pessoas não conseguem se conectar com nenhum tipo de pessoa. Nenhum tipo de pessoa. Tem dificuldade de fazer networking. Gente, o que é networking? Networking é a capacidade de nós nos relacionarmos com as pessoas e criarmos redes de relacionamento. Tem gente, nós tivemos uma palestra com o Bruno Van Enck. Bruno Van Enck é dono das barbearias Corleone em São Paulo. Um cara que saca muito de networking. É um cara que, inclusive, é referência nesse assunto. Ele não tinha grande expressividade em termos de negócio, mas ele conheceu pessoas que muitas pessoas que têm expressividade de negócios não conheceram. Só para você ver a habilidade dele de fazer networking, de se relacionar com as pessoas, tá bom? E aí, uma das palestras que nós tivemos com ele, eu perguntei pra ele o que ele faria se ele quebrasse, se ele tivesse quebrado. Ele falou assim, networking. Olha a importância do networking. Faria networking, começaria pela letra A do meu telefone. Pela letra A. Por quê? Porque por meio do networking, ele consegue os recursos necessários para fazer ele se levantar novamente. É isso. E aí, como que a gente faz isso? O relacionamento não é você ter uma lista de contatos. Ele tinha lá a lista de contatos dele no telefone e uma pessoa pegou e falou assim, nossa, eu com isso aqui fico rico, né? Ele falou, nunca que você vai ficar rico com minha agenda de telefones? Não. Não é porque você tem o telefone da pessoa, você tá rico? Não. Como assim não? Isso não é conhecer pessoas? Isso não é networking? Claro que não, meu amigo. Networking é relacionamento.
Não é contato superficial com pessoas. Eu tenho aqui o meu telefone com vários contatos. Se você não conhece o meu contato, mas acha o meu telefone e liga para a pessoa e fala o seu nome, a pessoa não vai te atender. Ela não vai te ajudar nas suas necessidades porque ela não te conhece. Ela não te conhece. Relacionamento, sabe o que é networking? É você ligar para uma pessoa, pedir uma ajuda e ela te ajudar. É ela te atender. É eu ligar lá em São Paulo agora e falar assim, poxa, eu tô precisando de um contato de tal pessoa, você pode me ajudar? Ela fala, claro, te conecto com tal pessoa. Então, você ter o contato na sua agenda de telefones não é networking. Você ter tido um contato superficial com a pessoa não é networking. Networking é relacionamento. Relacionamento. Por isso, quando o pessoal vai naqueles eventos de networking e chega trocando cartão e tal, e oi, um beijo, tchau, prazer te conhecer, isso não é uma rede de relacionamento, isso é uma rede de troca de cartões, né? Você não cria relacionamento com as pessoas. E eu já te deixo uma dica aqui. Pessoas compram de pessoas e compram de pessoas de quem elas gostam. Nós compramos das pessoas, nós não compramos produtos, nós compramos das pessoas e as pessoas vendem produtos e serviços, tá? Então é isso. Só que o que impede as pessoas de se conectarem umas com as outras? Primeira coisa é vitimismo ou falta de autorresponsabilidade, que é basicamente a mesma coisa. Nesse momento de crise, muita gente virou e falou assim, olha, tá tudo ruim, o governo fez meleca, ou a economia tá uma meleca, enfim, existe esse problema, fechamento do comércio, não funciona, não dá para trabalhar assim, e se recolhe. E fica esperando uma solução externa aos seus problemas, que seja uma mudança de governo, uma mudança de decreto, a chegada da vacina, ou qualquer outro tipo de solução externa a ela, que faz com que ela permaneça exatamente onde ela está, a pessoa fique exatamente onde ela está, aguardando que a solução seja externa. Ou seja, ela não assume a responsabilidade pelos resultados do seu negócio. Ela fica esperando que isso seja resolvido por outros. E enquanto você ficar esperando que os seus problemas sejam resolvidos por outros, os seus problemas só vão ser resolvidos quando os outros quiserem que eles sejam resolvidos. E pessoas que têm um negócio de sucesso não toleram esse tipo de coisa. Elas assumem a responsabilidade pelos seus resultados e trazem para si as necessidades de tomadas de decisões e tomadas de ações que vão conduzi-las para os resultados que elas querem. E não o contrário. Então, a falta de autorresponsabilidade impede que as pessoas vejam a necessidade de se conectar com outras pessoas para alcançar os resultados que elas querem. Por que é que eu vou atrás dos melhores colaboradores? Por que é que eu vou trabalhar para o desenvolvimento da minha liderança? Por que é que eu vou buscar a minha capacitação em gestão de pessoas e gestão de negócios? Para que é que eu vou começar a buscar novas redes de relacionamento com outros empresários? Buscar fornecedores melhores? Buscar melhores prestadores de serviço? Por que é que eu vou atrás de um mentor? Por que é que eu vou me dedicar, me conectar? Como a gente tem feito aqui, conectar com Geraldo Rufino, Carlos Wizard, Cris Arcangeli, Bruno Vanem. Por que é que eu vou atrás dessas coisas todas se a solução, na verdade, está na vacina? Se a solução, na verdade, está em um novo decreto. Se a solução, na verdade, está em outra coisa que não tem nada a ver comigo. Entende? Então, a falta de autorresponsabilidade, de você trazer para você a responsabilidade por resolver os seus problemas, impede que você procure a solução de se conectar com as pessoas que vão te ajudar a resolver os seus problemas. Entendeu? Então, esse é o primeiro motivo. E como é que você resolve esse motivo, esse impedimento? Buscando para si a responsabilidade de solução dos seus problemas. Porque o meu negócio é o meu problema, a sua empresa é o seu problema. Cada um aqui tem responsabilidade sobre a própria empresa, não os outros. Não é que as circunstâncias externas não tenham influência sobre os nossos negócios, não é disso que eu tô falando. Existe influência sim, mas a responsabilidade não saiu da minha mão enquanto isso. Ninguém tirou a responsabilidade, ela continua sendo minha, só que agora tem outros fatores com os quais eu tenho que lidar. E igualmente com você. Compreende? Então, a forma de você resolver esse problema é traga para si a responsabilidade de resolver os problemas da sua empresa e de se conectar com as pessoas que vão te ajudar a resolver os seus problemas. Tá? Segunda coisa, que é um problema que a gente verifica demais, e eu confesso a vocês que eu já dispensei clientes por causa disso. O que acontece? Networking não é uma relação interesseira.
Eu vou atrás de você porque eu quero que você resolva o meu problema. Eu vou atrás de você porque você tem os recursos que eu preciso para resolver os meus problemas. Isso faz parte. Mas não é interesseiro, não é algo egoísta. É um relacionamento interessado. Interessado. Quando nós vamos nos conectar com as pessoas e a gente pensa só na gente, só nas nossas demandas, só no que a gente precisa, vira um relacionamento extremamente interesseiro e egoísta. E ninguém gosta de lidar com pessoas sanguessuga. Ninguém. Nós somos pessoas, a gente entende isso perfeitamente. É muito chato você ver que uma pessoa chega perto de você só por interesse. No entanto, se existe uma pessoa interessada em você, interessada nos seus problemas, interessada naquilo que é importante para você, nos seus projetos, nas suas necessidades, nos seus desejos, e começa a buscar formas de ajudar a resolver os seus problemas, fica mais fácil de você querer se conectar com essa pessoa, porque ela gera valor para você. Entende? Então, quando você decide chegar perto de alguém para conhecer a pessoa, necessidades, desejos, anseios, problemas, e ajudar essa pessoa, o networking e a reciprocidade são coisas naturais. O relacionamento começa a acontecer. E para quem você oferece alguma coisa, ela vai ter uma tendência maior a te retribuir. E começa a conexão. Vou dar uma dica do que nós fizemos com Carlos Wizard. Carlos Wizard, os nossos palestrantes, têm valores muito expressivos de contratação. Muito expressivos. São pessoas com um know-how incrível. São extremamente caros. E no início, quando nós nos conectamos com ele pela primeira vez, nós identificamos que ele tem um projeto muito lindo. E ele, para ajudar esse projeto, ele estava vendendo um livro. O livro era um preço aberto, a pessoa paga o que quiser pelo livro digital. E ao pagar, ele investe o mesmo valor pago pelo comprador para ajudar esse projeto. O que nós fizemos? Nós fomos entendendo o que ele acha importante, o que é relevante para ele. E nós fizemos um investimento muito expressivo nesses livros para ajudar o projeto dele. Porque a gente queria ajudar o projeto dele, faz sentido para ele. Tanto é que a gente já está fazendo algumas coisas, inclusive, relacionadas a isso. Quando a gente faz isso, a pessoa ela vê em nós uma forma de conectar. Ela vê empatia em nós, ela vê algo em comum. É muito desafiador nós nos conectarmos com pessoas extremamente diferentes. Mas quando a gente encontra um par, alguém que é parecido com a gente, que tem os mesmos interesses, essa conexão ela fica mais fácil. Tanto é que existe um conceito chamado de homofilia. Filia é atração, né? É você atrair pelos iguais. Então, assim, é você se aproximar de pessoas parecidas com você. Então, quando nós temos os mesmos interesses, nós encontramos pontos em comum, inclusive isso é técnica de venda. Você vê que vendedores de alta performance, eles estão sempre procurando pontos em comum com você. Pessoas que vendem muito fazem isso. É você encontrar esses pontos de conexão. É técnica, é estratégia. Se você não tem o hábito, você vai começar a fazer isso de forma intencional, pensando? Vai. Mas com o tempo você vai ver que vai ficando tão natural e é tão agradável, é tão bom, que suas conexões elas vão ficando tão mais fluidas, que é o jeito certo da gente se relacionar com as pessoas, né? E dessa forma você consegue fazer isso também, tá bom? É deixar de você pensar só em você, só naquilo que você quer pra você, e começar a se interessar pelo outro, se conectar com o outro. Uma outra razão também é a falta de inteligência emocional, que impede a gente de se conectar com as pessoas. Acho muito interessante que nós convivemos com a gente, eu convivo comigo e você convive com você 24 horas por dia durante todos os anos da sua vida. E muitas pessoas não conhecem a si mesmas. E como é que eu vou me conectar com uma pessoa, entender o que é dor para ela, o que é necessidade dela, o que é desejo dela, se eu não consigo conhecer nem a mim mesma? Eu só consigo enxergar no outro referências daquilo que eu tenho dentro de mim mesmo. É impressionante pessoas que não conseguem fazer isso, né? Então, assim, como é que eu vou conseguir encontrar pontos em comum se eu não conheço nem a mim mesmo? E ainda mais, nós nos conectamos com pessoas totalmente diferentes de nós. Totalmente, em termos de história, em termos de estrutura emocional, em termos de estrutura financeira, em termos de cultura, de todos os tipos. E como é que a gente vai lidar com essas diferenças? Por exemplo, existem alguns gatilhos, tem pessoas que nos irritam.
Tem pessoas que têm crenças que muitas vezes nos ofendem crenças nossas. Tem pessoas que têm um estilo de vida que é muito diferente do nosso. De que forma que a gente vai encontrar essa similaridade, essa compatibilidade, se a gente não sabe lidar com isso? Se a gente não sabe respeitar isso? Se nós não sabemos fazer rapport com as pessoas, que é essa forma de conexão com as pessoas? Não existe isso, não tem como nós nos conectarmos com as pessoas sem ter uma inteligência emocional. Se existe um momento em que, por exemplo, algo é dito para nós que pode abalar nossa estrutura, mas nós sabemos manter nossas emoções sob controle e continuar com um relacionamento funcional. Um relacionamento que faça sentido, que seja bom para as duas partes. Então, a falta de inteligência emocional impede as pessoas de se conectarem umas com as outras. Né? Então, por exemplo, um funcionário, ele começa a ter qualquer tipo de problema, ou então um excelente funcionário, ele é um excelente funcionário, mas existe algum desafio ali. E se você não sabe lidar com aquela pessoa, não sabe tratar aquela pessoa adequadamente, ela não vai querer ficar com você. Por isso que ela acaba se demitindo de você e não da empresa. Porque você não consegue lidar com aquela pessoa. Sociedades que não conseguem se firmar, sociedades são como casamentos, sociedades que não se firmam muitas vezes por causa de brigas entre os dois, por falta de inteligência emocional. Entende? E aí o que leva inclusive ao quarto ponto que impede que o networking aconteça, que é a questão da imagem pessoal. A pessoa que tem uma autoimagem distorcida. Quantas pessoas olham para si mesmas e se veem como pessoas pequenas? Se veem como pessoas incapazes, que inclusive faz com que elas tenham dificuldade de superar os desafios. Essas pessoas, elas não conseguem, elas veem os desafios como muito grandes e elas muito pequenas. Agora, como é que uma pessoa que se vê como uma pessoa pequena, incapaz, que não consegue superar os desafios, como é que essa pessoa vai conseguir se conectar, por exemplo, com um cara que vai fazer uma rampa? Como é o tipo de pessoa que ela sente medo, ela se sente intimidada, ela não se conecta com essas pessoas. Ela não nem se aproxima, vê a pessoa ali, não vai nem conversar. E ao chegar para conversar, não consegue agir de forma natural, não consegue ser ela mesma. Às vezes faz um personagem. Ou não sabe gerar valor para aquela pessoa, porque nem sabe o que é valioso para ela, porque considera ela um grande ídolo, um grande astro. E não consegue se conectar com a pessoa por um problema de autoimagem. Como que a gente resolve isso? Corrigindo a nossa autoimagem. Entendendo que aquela pessoa tem resultados expressivos, é uma pessoa que cresceu muito naquela área, mas naquilo que você é bom, muito provavelmente ela não é. Naquilo que você é um expert, um especialista, muito provavelmente ela não é. É aquela história do grande investidor multibilionário alemão lá, que vai investir num programador aqui, porque esse cara não é programador. Mas ele precisa de um cara com uma excelente ideia, com excelentes habilidades, com quem ele possa investir e ambos crescerem juntos. Agora, já imaginou se esse programador, se ele se acha um cara muito pequeno, meu Deus, eu não vou me conectar com uma pessoa que tem tanto dinheiro assim, por um problema de autoimagem? Como é que ele ia ter esse resultado tão expressivo? Impossível. Então, o problema de autoimagem nos impede de conectar com as pessoas que vão, de fato, resolver os nossos problemas. Que têm os recursos financeiros, que têm os recursos emocionais, que têm os recursos de tempo e energia para nos ajudar. Tá joia? Pessoal, é isso. Todas as terças-feiras eu tô aqui para falar para você sobre gestão de negócios. Muito obrigada por você que me acompanhou durante essa live, você que vai assistir depois, não deixa de compartilhar, tá bom? E na próxima terça-feira eu aguardo você de novo. Um beijo!